2025 começou e o INSS já está preparando o maior pente fino da sua história. Ele deve revisar mais de 800 mil processos de aposentadoria e o início desse grande pente fino eu vou falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar também quem é que pode ser convocado nesse pente fino e quem não pode ser convocado nesse pente fino. Então é muito importante que, se você recebe benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, você fique comigo nesse vídeo até o final. Por isso mesmo, eu já quero pedir a você que deixe o seu joinha no início desse vídeo. Se você não gostar, no final você tira. O que acontece é que muita gente assiste o vídeo e depois acaba esquecendo de deixar o joinha no vídeo. Se você deixa o joinha agora, você nos ajuda a ajudar milhares de pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, tá? E se ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Olha só, o INSS já está movimentando seus pauzinhos para fazer o maior pente fino de aposentadoria por invalidez da sua história. São 802 mil processos que serão revisados aí ao longo desse ano, e eu já vou falar para você quando é que deve começar esse mega novo pente fino aí do INSS, tá joia? Para começo de conversa, quem é que vai cair nessa perícia do INSS, nessa perícia de pente fino? Lembrando que as perícias de pente fino, só para contextualizar e você entender melhor, elas são convocações que o INSS faz para quem recebe um benefício por incapacidade fazer uma nova perícia. E fazendo essa nova perícia, se seguir o mesmo, né, padrão das que foram feitas em 2024, mais da metade foram cancelados. Mais da metade dos benefícios que foram convocados, das pessoas que foram convocadas para fazer perícia, teve o seu benefício cancelado. E claro, tem muita gente que tem o benefício cancelado porque realmente não precisavam mais, não faziam mais jus ao benefício, não tinham mais direito ao benefício. Mas nós aqui também estamos atentos àquelas pessoas que continuam incapacitadas e mesmo assim acabam recebendo, né, a notícia do benefício sendo suspenso e até mesmo cancelado. Nosso escritório de advocacia atende o Brasil inteiro e a gente recebe inúmeros casos de gente que manteve condições de recebimento do benefício e ainda assim teve o benefício cancelado. Com esse vídeo de hoje, eu quero mostrar para você o que é que você precisa fazer para evitar que o seu benefício seja cortado, como se preparar para o novo pente fino do INSS, quando esse pente fino vai começar, quem é que pode ser chamado e quem não pode ser chamado, tá? Assim, quando você for chamado, se você se enquadrar nos requisitos, eu não posso ser chamado, você já vai acionar o seu advogado especialista em INSS para ele tomar as medidas necessárias para evitar a suspensão e o cancelamento do valor do seu benefício aí, onde quer que você esteja, tá bom? Já comenta aqui para mim também de que cidade, de que estado você está falando, para a gente saber aí, ter uma noção de onde é que você está nos acompanhando por esse Brasilzão de meu Deus aí. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para você é esse dado aqui. Preste atenção. A revisão ela vai seguir a regra legal, né? E vai convocar os beneficiários que não passaram por perícia nos últimos 24 meses, ou seja, nos últimos 2 anos. Então, se você está sem perícia, sem fazer nova perícia do INSS há mais de 2 anos, a sua chance de cair no pente fino ela é muito grande, tá? Você vai ver, eu vou falar já já, que tem situações que, ainda que você tenha mais de 2 anos sem fazer perícia, você não pode ser convocado para o pente fino, tá joia? Então, esse pente fino ele vai ser focado em aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, é o nome que a reforma da Previdência deu para esse tipo de benefício, tá? E essa medida ela integra os esforços do governo federal em economizar. O governo federal, né, o presidente Lula, o governo Lula já falou que quer cortar, né, cerca de 10 bilhões em benefícios indevidos. Quando fala cortar em benefício indevido, nós somos a favor. O problema é que corta junto com os benefícios indevidos os benefícios de pessoas que ainda preenchem requisitos para
manutenção desses benefícios. Você acha que o INSS é 100% justo quando faz essas pente finos? Ou você conhece situações, ou até mesmo passou por alguma situação assim, em que você teve o benefício cortado indevidamente e aí teve que recorrer judicialmente para ter o benefício novamente concedido? O grande perigo aqui é o INSS tem feito pequenas alterações normativas. E quando você tem essas alterações normativas e cai no pente fino, quando você volta a receber o benefício, você volta a receber o benefício de acordo com a nova regra. E essas regras às vezes dificultam o acesso para novos pedidos. E é isso que é o mais importante. O que é mais importante, Salomão? O mais importante é não perder o benefício antigo. Por quê? Porque ao receber o benefício antigo, você está vinculado às regras de recebimento antigas. Se você perde o benefício antigo e entra num novo tipo de benefício, você vai aí acabar você pode acabar ficando com benefícios mais restritivos, com menos direitos do que os direitos que você tinha antes. Não tivemos nenhuma grande alteração em termos de aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez, mas essa é uma observação que eu quero trazer aqui para vocês. Se vocês acompanham aqui o nosso canal, viu, por exemplo, nós falando do BPC e das mudanças do BPC que ocorreram no final do ano passado. Quem perde o benefício no pente fino, quando volta a receber, só vai receber se tiver enquadrado com o novo regramento, com a nova legislação, com as mudanças que aconteceram, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ficar ligado aqui no canal e se inscrever aqui no canal, porque se tiver qualquer alteração, eu, Salomão, advogado especialista em benefícios do INSS, fui servidor do INSS por 10 anos, conheço bem do que estou falando, vou trazer aqui as atualizações para vocês, tá joia? Então, primeiro ponto, seu benefício tem mais de 2 anos sem ser atualizado, você vai ser chamado aí para o pente fino. E quando é que o pente fino inicia? O pente fino, segundo a Folha de São Paulo, que foi a reportagem que eu estou me baseando para trazer essa notícia aqui para você, a Folha de São Paulo ela disse que o próximo pente fino, segundo fontes internas, né, deve acontecer deve acontecer a partir de março de 2025. E agora eu vou trazer para você o que é que você precisa fazer para se preparar enquanto o pente fino não acontece. O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa organizar de documento para que quando o pente fino aconteça, você não tome aí, né, um susto e seja pego desprevenido, tá joia? Então, o INSS, ele oficialmente não divulgou, mas a gente já sabe que provavelmente é a partir de março, e as convocações serão feitas por meio da rede bancária. Você vai, quando for sacar o seu benefício, você vai receber no extrato a informação de que é necessário fazer uma nova perícia para o INSS. Essa convocação, ela também pode acontecer por aplicativo do meu INSS, pelo site meu INSS, por mensagem de texto, SMS, tá? Ou até mesmo por um edital publicado lá no Diário Oficial da União. Então, fique atento a esses caminhos aí. A única coisa que eu faço de observação é o INSS não vai te pedir nenhuma senha. Então, se nesse meio tempo algum espertalhão te ligar falando, olha, aqui é do INSS, você caiu no pente fino, eu preciso da sua senha. Cuidado, isso é golpe. O INSS não pede senha. Nos 10 anos que eu fui servidor do INSS, uma das coisas que eram mais alertadas era: olha, o INSS não pede senha, nem por telefone, nem por mensagem, nem por WhatsApp, nem por canto algum. Ele faz a comunicação, você vai ter que ir no meu INSS, no aplicativo Meu INSS, e lá no aplicativo Meu INSS você será notificado. Ou então você vai receber a notificação te explicando aonde você deve ir, mas nunca deve passar senha para ninguém, ok? Então, dito isso, pessoal, a convocação deve iniciar em março, e aí eu quero trazer para você o seguinte: como se preparar para a convocação do Pente Fino 2025, o Pente Fino do INSS 2025? Primeira coisa, você vai ter que atualizar alguns dados. Quais dados? Atualizar os laudos médicos. Então, se você já tem mais de 2 anos
que fez perícia do INSS. Você vai atualizar os laudos médicos. Como? Já marca no SUS, se você não tem plano de saúde, para que você tenha esse laudo atualizado. Esse laudo precisa demonstrar que a sua incapacidade, ela permanece, que você não teve aí alteração em sua incapacidade. Outro ponto que você precisa atualizar é com relação aos dados no INSS, conferir se e-mail está certo, se telefone está correto, se os dados do endereço estão corretos, se os dados cadastrais estão corretos. É muito importante que você faça isso. Você pode fazer isso pelo aplicativo Meu INSS, ou se precisar da nossa ajuda aqui do nosso escritório, nosso contato está aqui na descrição. É só você entrar em contato conosco que a nossa equipe está preparada para te ajudar nesse processo. Tá joia? Outro ponto que você vai precisar ver se está atualizado é o seu CPF junto à Receita Federal, tá? Então, olha se o seu PF, se o seu CPF ele está ativo, está atualizado, está bonitinho. Ele não pode estar cancelado. Se estiver cancelado, você vai ter problemas aí quando for convocado para o pente fino do INSS. Agora, quem não pode ser chamado de jeito nenhum no pente fino do INSS agora em 2025? Nós temos algumas regras que são regras previstas em lei e o INSS tem que obedecer essas regras, tá? Quais são essas regras, então? Primeiro, vamos lá. Passo 1. Se você já tem 60 anos ou mais, o INSS não pode chamar você por pente fino. Se você for chamado por pente fino tendo mais de 60 anos, procure logo o seu advogado, especialista em INSS. Ele deve entrar com mandado de segurança preventivo para impedir que o benefício seja suspenso ou até mesmo cancelado, tá? Então, fez 60 anos, não pode mais ser convocado para o INSS nessa questão de pente fino, tá? Quem é que pode ser convocado? O aposentado, tá? Com menos de 60 anos, tá joia? Ele pode ser convocado. Agora, tenho menos de 60 anos, mas recebo benefício por incapacidade há mais de 15, não pode ser convocado pelo pente fino do INSS. Então aqui a gente tem duas regras. Primeira regra, 60 anos. Fez 60 anos, não pode mais ser convocado pelo INSS para um pente fino. Não tem 60 anos, mas tem mais de 55, menos de 60. Olha, presta atenção nisso. Tem que ter mais de 55 e menos de 60, tá? E aí, nesse caso específico, você precisa ter pelo menos 15 anos recebendo benefício por incapacidade. Pode ser 15 anos só de aposentadoria por invalidez ou somando auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso, também não pode ser chamado para o pente fino. E por último, também não pode ser chamado para o pente fino do INSS 2025 aquele que está aposentado em decorrência da AIDS, do HIV. Então, são essas três opções que você vai ter para ser chamado, para não ser chamado para o pente fino. Se você tem mais de 60 anos, né? Foi chamado para o pente fino, procure seu advogado urgentemente. Tem entre 55 anos e 60 anos, mas tem mais de 15 anos recebendo benefício por incapacidade, também não pode ser chamado para o pente fino. E se você se aposentou com AIDS, por conta da AIDS, em decorrência do HIV, você também não poderá ser chamado para o pente fino. Agora sim, se esse vídeo trouxe orientações claras para você, você vai deixar o seu joinha caso não tenha feito ainda. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e nos ajude a chegar nos nossos 150 mil inscritos. Quero terminar esse vídeo desejando a todos vocês um feliz ano novo, um próspero ano novo, e que 2025 seja um ano de muita paz, de muita prosperidade para todos nós. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.